Prazer, caos. Meu nome é Felipe Cavalcante. Fui chamado pela Van. Todo mundo chama ela de Vavá, mas eu conheço ela por Van, das antigas, lá da M4U. É um enorme, grandíssimo prazer esse convite, estar aqui virtualmente, a convite dela. E me fale mais, me fala da Caos, me fala de você. Me pediram para eu me áudio apresentar. Então, essa é a minha camisa aqui. Eu gosto muito, foi um amigo meu, mãe de um amigo meu que fez. É uma marca familiar, Mac Mama, o nome. Esse óculos eu uso ele todos os dias quase, então ele não só me protege, porque eu fico no laptop o dia todo, mas hoje não está tão sol, mas normalmente está sol, então eu sempre uso ele. Fitbit para medir o sono e só isso. Tô de cadeira de rodas também, né? Também tem isso. Então eu fico nela o dia todo, aí facilita. E esses cabelos charmosos, você não conta. Isso você não conta, né, gato? Tão grande, um pouquinho grande. Nada, tá maravilhoso. Meu bem, eu tô feliz da vida com esse reencontro, né? É um prazer, assim, de um tamanho que eu nem sei explicar. Tenho aqui dois experimentalistas, um de frente para o outro, porque a gente vai além do espaço físico, né? Eu acho que a gente vai além sempre do espaço físico. E é muito maravilhoso, assim. Eu me lembro quando eu perguntei para você, eu falei, bicho, tem alguma restrição pro papo? E você falou, não, tô com a terapia em dia. E eu pensei, eu falei, nossa, ele não tem restrição de assunto, eu não tenho restrição de assunto. Aonde iremos parar? Soltem os cintos. Porque são dois viajantes e me audiodescrevendo. Hoje eu vim com uma roupa, acho que eu vim uma roupa em sua homenagem aqui, muito psicodélica, com muitas cores. Tô com um brinco azul de algas, que representa algas, um brinco mais terra, que tem pó de café dentro. Então eu tô com a terra e com a água aqui, né? Tô com anéis coloridos também. Sou clara, tenho um cabelo encaracolado, curto. E tô feliz da vida de ter um senhor viajante aqui na minha frente pra gente, na verdade, navegar, né, por múltiplos sentidos, tempos e espaços, porque nunca nada segurou a gente e não é hoje que vai acontecer. Saudade, saudade mil. Prazer é enorme, você não tem ideia. Imagina que também eu não fui para o Rio ainda, então tem muita gente que eu não vi pessoalmente, eu só falei virtualmente, né? Aliás, praticamente todo mundo que eu conheço, né? Desde o acidente. Então é um bom prazer estar aqui com o pessoal de manhã. M4U ainda, né? A empresa, pô, mais maneira que eu trabalhei na vida, putz, a galera mora todo mundo no meu coração. São quantos anos, Fê, depois do acidente? Foi final de 2020. 24 de dezembro de 2020, vim passar o Natal aqui em Brasília, conhecer o meu sobrinho e conhecer a família da minha ex. E aí, um dia antes de eu voltar para o Rio, acidente doméstico, estava deitado numa rede de descanso, dois pilares, né, casa de primeiro andar, aquele telhadinho que continua, e aí tinha os pilares de madeira, já tinha um gancho ali. Eu levei a minha rede, uma rede boa, e a gente tinha até testado o peso combinado, né? Dos dois juntos. E, porra, um belo dia ela sentou também, cara, tudo muito rápido, né? E aí imagina que, pensa comigo, né? O negócio nunca tá amarrado lá embaixo ou na metade, tá sempre lá no alto na madeira. Então, se você fizer força puxando, o negócio vem igual o míssil tá ligado na tua cabeça. Resumindo, né? Quando você para pensar na física depois. Então, a rede tem que estar chumbada em parede, senão é um perigo. Já eu fiquei sabendo, tem outros acidentes parecidos, desde que aconteceu comigo, aconteceu aqui em Brasília com um menino de 15, aconteceu lá no Nordeste, então é relativamente comum. Duas pessoas na rede quando não está chumbado na parede. E aí vai na cabeça de um, obrigatoriamente, é sempre assim, vai na cabeça de um. Ou tá de um lado ou do outro, né? Ou tá, resumindo. Aí bateu de cima para baixo, aqui assim, ó. Aí achatou três vértebras, C5, C6, C7. As três foram pro saco. E aí, porra, filho de médico,
conheço bem, né? Já quebrei vários ossos, aí no que minha perna enrolou na rede, e aí ficou pro alto, né? Que eu caí já no chão, aí no que eu levantei o braço na hora, já olhei assim, mexi. Aí pensei, pô, tô mexendo. Aí eu olhei pra minha perna, na hora, putz, ferrou. Já pensei, ferrou, tô paraplégico. Aí eu levantei o braço, muito próximo do que tá hoje, a mão. Ela mexia, mas muito próximo de hoje, né? Tem pinça, dá pra fazer um pouco de pinça, dá pra pegar coisa, pegar copo, pegar alguma coisa assim. Mas a mão não é muito boa, não. Mas assim, para tetraplégico tá ótimo. Todo mundo fala que para tetra tá excelente. Você tinha quantos anos, Fê, quando aconteceu isso? 37, estou com 41 agora. E ela se machucou? Não, foi tudo mim. Obrigatoriamente, quase sempre é sempre em uma pessoa, sempre é do lado que cai. O outro normalmente fica tudo bem. Isso é muito louco, né? Porque isso mostra o quanto que a gente é frágil, né? E quanto, na verdade, a gente não controla nada. Porque mesmo que, beleza, a rede tinha que estar assim ou assado, é um tipo de acidente que pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer idade, em qualquer momento. É, Eu não sei, deve ter sido muito louco viver esse lugar de ter sido pego, assim, pelo mistério, vamos dizer assim, de uma hora para outra. E aí é um outro homem, né? É um outro corpo, é uma outra vida. Você sentiu isso, que era um outro homem? Não tem como não sentir, né? O corpo, ele te lembra disso todos os dias. Foi estranho, né? Porque imagina que foi um ano da pandemia, né? 2020. E aí, logo, não sei se todo mundo lembra, mas foi logo no finalzinho do carnaval que no Rio a pandemia começou, tipo, na verdade, todo mundo ficar em casa, né? Foi meio que para mim foi isso, uma semana ali no finalzinho do carnaval, terminou o carnaval, todo mundo começou a ficar em casa. Na primeira semana ali de lockdown, eu lembro que eu comecei a beber pra caramba, aí eu cortei bebida. E aí foi um ano que eu tava, pô, me exercitando muito em casa, comendo ridiculamente bem, comendo muito bem, fazendo minha comida, meditando. Então, assim, eu tava super. Foi um ano que eu tava super saudável. Aí chegou no finalzinho, no meio do ano, pô, eu tive duas perdas. Uma pessoa que até trabalhou na M4U, o Felipe Fly, Lembro. morou lá em casa, morreu de acidente de moto, né? E minha tia também, que, putz, me marcou muito. Foram duas pessoas que marcaram muito, uma depois da outra. Só que eu tava bem de cabeça, pô, tava tudo bem, trabalhando de casa, não tava com problema de grana, o desenvolvedor não sofreu muito, né? Aumentou a procura, então vários ramos sofreram muito, nosso, graças a Deus não. Então, assim, então foi muito estranho, eu tava muito bem. Assim, foi um ano que eu tava muito bem. E assim, em termos de corpo, é bem difícil, é uma porrada, né? Não tem como não ser. Até hoje você fica pensando, pô, e como é que era, né? Você tem 37 anos de referência. Eu fiquei até fazendo cálculo, né? Quantos por cento? Pô, quantos por cento da minha vida eu já tô assim, né? Caramba, já vai, pô, já passou de 10, bizarro. Surreal, passa rápido. Mas é um novo corpo, outra pessoa, infelizmente, para algumas coisas, para pior, né? Sem querer dar uma conotação negativa, né? Até porque o pior não é negativo, né? Não necessariamente é negativo, mas o ser humano etiqueta dessa forma para facilitar a comunicação. Mas, assim, é muito mais difícil muita coisa ao mesmo tempo. É muito mais fácil meditar, muito mais fácil trabalhar, é muito mais fácil fazer outras coisas porque eu estou grudado no computador, não posso beber direito. Então, assim, todo o meu tempo que eu usava para noitada e bebida, eu estou canalizando para trabalho. Essa é real. Confundei uma ONG, a gente pode falar sobre isso também. Então, assim, outra pessoa. Nunca quis também ser atleta, me forçaram quase a virar atleta. Você chegou a nadar, né? Cheguei a nadar, competir, e no ano passado eu estava em sexto no país na minha categoria. 100 metros livres, S3. Quem está entre os oito, tá tudo pago para ir para São Paulo participar do Campeonato Brasileiro. A água te fez bem? Te fez bem porque a água, a pergunta até porque é um outro contexto, né? Você colocar um corpo que ele está num estado e colocar ele num outro contexto, num outro material, com outras provocações, né, na estrutura. Essa pergunta foi boa. Imagina que é o seguinte, o Sara,
Eu estava aqui em Brasília, né, do lado aqui do Sara. Tem um Sara no Rio, mas o Sara daqui é meio que melhor, né? O principal foi o primeiro, é mais completo e tal. Então eu optei por ficar aqui. O Sara pega todo mundo no pior momento, né? Que é pós-acidente. Então o cara tá no pior momento de tudo, fisicamente e mentalmente. E aí eles têm esse lance de tacar todo mundo no esporte. Então, pô, me tacaram na piscina e assim, a primeira vez que me tacaram na piscina, e eu já vi várias pessoas a primeira vez pós-acidente, pô, parece que vai afogar. Você meio que tenta bater pé, não tem pé, aí você bate braço. Aí, cara, você não tá respirando direito, porque também a diafragma muda, né? Normalmente você não tem diafragma, né? Você perde diafragma, então assim, tudo muda. Aí a primeira vez que te coloca na piscina, eu pensei, meu Deus, virei uma bigorna. É sério, virei um pelo. Então, assim, e aí no final do primeiro, segundo dia, virou a professora, você tá ótimo. Aí eu, não, não, como assim, cara? Não tá errado. Aí ela ficou martelando tanto, tanto, tanto. E aí me botaram pra nadar na frente de um professor lá no UNB. Aí comecei. Mas você conseguiu sair desse estágio de desespero, de percepção corporal, né? A bigorna, para um outro lugar de paz para conseguir nadar? Sim, é uma questão mental, porque você acha que vai afogar ali, né? Mas sim, sim, sim. É tudo mental, né? É tudo mental, né? Porque você não foi ensinado, né, com a estrutura de corpo que você tem hoje. Você tem um outro corpo, é uma outra pessoa, é uma outra vida, né? Exato. Bicho, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sente, e aí eu vou fazer uma pergunta do fundo do meu coração, que você conseguiu viver a morte do antigo Felipe? Como é que é isso dentro de você hoje? Porque eu fico refletindo, né, o quanto as ressonâncias de velhas realidades, elas às vezes elas nos elas nos geram ruídos e não deixa a gente estar presente na realidade de agora pelas comparações, pelos hábitos mentais, pelos hábitos do sistema, né, do sistema interno. E aí eu fico, assim, não tenho a menor ideia o que é viver o que você viveu. Então, eu queria entender como é que é isso dentro de você. Porque a gente fala muito sobre a questão das pessoas saberem morrer, né? Que a gente precisa aprender a saber morrer em vários níveis, né? Morrer fisicamente, né? Do desencarne mesmo, mas morrer o ego, morrer a identidade, morrer as máscaras, morrer o que a gente entende que é a gente, porque a gente é um mutante. Às vezes a gente decide uma determinada mudança, às vezes a mudança acontece e você se percebe num outro corpo, numa outra estrutura e num outro fluxo, né? E o quanto, na verdade, a gente não saber morrer impede a gente, às vezes, de viver um novo lugar e uma nova estrutura. Como é que é isso para você? Muito boa pergunta. No início, para mim, né? No início é sempre difícil, né? O hábito mental até na comunicação, aquele jeito, você está acostumado a falar de um jeito, você está acostumado a falar sobre as mesmas coisas, né? E do mesmo jeito, então, assim, você tem que mudar tudo. Então, para mim, foi um grande choque. Eu, no início, tive até que aprender a respirar um pouco de novo. A gente pode até falar do yoga também. Eu me formei como professor de Kundalini Yoga, então eu acho que foi o que me salvou, né? Porque respiração. Então, imagina que eu fiquei de 24 de dezembro até 8 de março, praticamente em UTI. Muito tempo. Foi bruto. Desse tempo, eu fiquei 21 dias fora da UTI. Então, assim, pô, foi brabo. Ficar, você olha para um lado, olha para o outro, tá todo mundo dormindo ou apagado. Só você tá acordado ali. E pi, 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 maquininha para tudo que é lado. Assim, é horrível. Para dormir é muito ruim, eu tinha muita dificuldade para dormir. Eu demorei, no mínimo, 1 ano e meio para começar a me reenxergar. Eu diria isso, assim. Talvez até mais. 8 de março eu cheguei em casa, na casa da minha irmã. No final do ano eu estava sofrendo ainda o luto de muita coisa. E aí no ano seguinte foi que começou o Sara, e aí eu dei de choque, né, com muita gente, né?
parecida, em situação parecida, e às vezes, assim, em situação familiar muito pior do que a minha. Aí você vê, caramba, eu não sou o único, né? Pelo contrário, meu Deus. Então, assim, eu diria que demorou 1 ano e meio. É difícil, até hoje o cérebro meio que lembra ali e você, cara, tenta esquecer e tenta pensar no hoje, no novo Felipe, mas é difícil. O antigo Felipe, ele sempre volta à tona em algum momento, né? E outra, né? O que eu vejo muito também é assim, muita gente, quando tem um acidente, principalmente com a própria pessoa ou com alguém muito próximo, um baque muito grande, passa a enxergar a vida de forma diferente. Passa a dar valor nas pequenos detalhes, passa a enxergar a coisa ali, né, de forma diferente. Eu já tentava fazer isso. Eu já meditava ali diariamente, todo pôr do sol eu tentava ir ali para minha varanda, aproveitar. Então, comigo foi ao mesmo tempo que é um novo corpo, tentar manter aquele, pô, Felipe positivo ali, sempre sorrindo. Foi um pouco disso ali também, tentar resgatar isso e manter essa essência. É porque é isso que eu ia falar, é a essência que você está dizendo, né? Eu acho que é mais sobre a essência que você busca resgatar a todo momento, porque é teu, né? O Felipe de antes e o Felipe de agora tem algo amórfico aí dentro que a gente não conhece, que é mistério, que só você sente e que é você, né? Eu acho que todo o resto é aquela construção que é social, que a gente faz para pertencer, para definir, para dizer onde a gente é, o que a gente faz. Mas tem um lugar constante, né? Tem um lugar constante que a gente precisa fazer um trabalho, né, de autoconhecimento em relação a isso, né? O que você está falando, por exemplo, da meditação. Você sempre teve esse olhar de busca de consciência, de autoconhecimento, né? Desde que eu te conheço, é uma parada que, assim, te permeia. Hoje você medita, você faz terapia, você mantém alguma coisa nesse lugar, ou a meditação ela é esse encontro com o teu eu divino, com o teu eu misterioso, aonde você conversa com essa essência? Tem foto minha com 6, 7 anos de idade, já tentando sentar em full lotus, porque eu achava que eu virava ninja. Na minha cabeça eu era um ninja. Então, assim, eu não sei se eu vi algum filme ou alguma outra sabedoria, mas assim, sempre busquei. Comecei o yoga relativamente cedo. Eu era o mais novo da minha turma, eu tinha 20 ou 21 ali, quase todo mundo tinha no mínimo 30. Vários músicos, vários psicólogos. Sempre meditei. Desde o yoga, né? Sempre meditação sempre teve muito presente. E meu professor me passou eu tenho uma dívida ali com yoga de 1.000 dias de meditar seguidos. Eu fiz uma numerologia tântrica, foi isso, uma numerologia tântrica. E aí deu que eu tinha que meditar 1.000 dias, 31 minutos, a meditação que eu escolhesse qualquer uma. A dificuldade minha era manter, né, esses 1.000 dias seguidos, independente do que fosse. Eu nunca consegui. É até bom também o Kundalini Yoga que eu aprendi. É uma linhagem rígida. Depois eu enxerguei isso, que é muito rígido, e eu não gosto dessa rigidez toda, e ele foi ensinado também com um pouco de religião. Lembra que eu usava turbante? É do sikhismo, né? Aquela religião lá da Índia, SIKH. Eles falam que não são uma religião, falam que são Bom, eles falam que não são uma religião, mas tem tudo de religião. E aí a prática do Kundalini Yoga, por causa de um professor, chegou até mim dessa forma, né, bem mesclada. Mas uma vez que você separa a técnica do resto, você fica só com a técnica, é maravilhoso. Mas é isso que eu ia comentar com você, assim, eu acho que eu te contei isso, né? A Kundalini, pra mim, ela despertou no meu corpo, ela simplesmente começou. Eu comecei a ter processos que parecia que eu estava tendo convulsão. Se eu tentasse segurar a energia que estava passando, né, que eu sentia na minha garganta, eu ficava toda empolada. E aí, esse bicho, imagina, do nada o corpo começa, eu não tinha a menor ideia, eu não sabia nem qual era o nome de Kundalini, não sabia nem que isso existia. Então, eu acabei não indo pela regra de ninguém. Assim, eu fui... É o corpo com o corpo e buscando... E eu acho, assim, impressionante o quanto de consciência, de energia esse procedimento, né, essa vivência
ela traz, né? Você falou que nunca conseguiu os 1000 dias, nem agora nesse momento com o corpo que você tem. Você também não conseguiu os 1000 dias nesse momento de meditação. Agora não tô nem contando, já passei. Jura? Não tô nem contando. E você sente a diferença na forma como você lida com tudo esse momento da meditação, esse momento dessa conexão, com esse aprendizado, né? É isso, quando você separou a técnica, né, do lugar em que você começa a trabalhar a respiração, a Kundalini que você quer trabalhar, ou a energia da forma que você quer trabalhar, porque você é o seu próprio mestre, né? Eu, de certa forma, sim, mas graças a Deus também eu tive bons professores. Eu tive bons professores aqui e um bom professor lá nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que é mais fácil meditar, estando na cadeira, né? Porque você faz menos coisas, né? Você sai menos, é tudo mais difícil, você acaba repensando um pouco mais ali o seu dia a dia. Mas ao mesmo tempo, era muito mais gostoso, eu estava acostumado também assim, né? Sentindo todo o corpo, né? Que você fica ali, putz, você fecha o olho, você sente aqui, sente acolá. Pô, e ainda mais depois de fazer um yoga que cansa o corpo, é mais fácil ainda meditar depois de cansar o corpo, fazer um exercício e tal. Então, assim, o que que eu sinto, né? Que ao mesmo tempo é mais fácil, de certa forma, por causa da rotina, e que você está na cadeira o dia todo, meditar, para mim, eu ainda não conseguia chegar naquele nível de transe que eu chegava às vezes. Você sente do peito pra cima, né, Fê? Eu sinto normalmente a maioria dos tetas são a mesma coisa, né? Mais ou menos quase do mamilo. Então aqui eu não estou sentindo, aqui eu ainda não, aqui eu já começo. Deixa eu ver. Eu começo a sentir aqui. Então quase todo tetraplégico é essa a linha, né? O corte, a linha de corte é essa. Você acha possível, né, aquilo que a gente falou outro dia por alto, mas a gente não mergulhou, mudar a forma de sentir e trazer algo, às vezes até sinestésico, uma nova linguagem para o seu sistema nervoso, para você perceber outras áreas do seu corpo que hoje, teoricamente, né, na prática você não sente, mas desenvolver uma outra forma de sentir através de você hackeando o teu próprio sistema e desenvolver uma nova linguagem de sentidos? Você acha que isso é possível? É possível. Teve gente fazendo já. Tem vários. Teve aquele cara no YouTube, esqueci o nome dele, Joe Dispenza, cara bem peculiar, ele fez umas paradas bem. Também quebrou a coluna. Então, assim, comigo, o que que eu vejo, né? O olho, ele atrapalha muito. Ao mesmo tempo, então, assim, comigo, né? Imagina que agora é teste cego. Eu brinco de teste cego, porque antes o olho era meio que mais um sentido ali. Agora, meio que você aguça os outros, porque é só o que tem. Então, o olho acaba que às vezes eu acho que estou sentindo, putz, espera aí, deixa eu fechar o olho. Então, quando eu faço teste cego, ainda é muito difícil. Às vezes eu acho que tá mexendo num pé, abro o olho, tá em outra perna. Meu Deus, eu falo, caramba. Mas o meu pé esquerdo tem um local que eu consigo sentir perfeitamente. E é na barriga do lado esquerdo também. Então, a sensação é uma sensação diferente, mas eu sinto, essa é a garantida. Eu tenho certeza de olho fechado. A gente já fez o teste A, B, C, cego e tal. Garantido. Mas é só do lado esquerdo, então dá para ver que o meu lado esquerdo foi menos afetado. O lado direito é mais difícil, bem mais difícil para mim. E eu meio que virei bebê, né? Virei bebê de novo. Agora é igual, não cheguei nem à adolescência, tô um bebê ainda ali me conhecendo. Mas é interessante, eu estava te escutando, né? E eu estava refletindo aqui. Quando você percebe, sente, acredita e busca novas formas de percepções, né? É isso, é um bebê que está descobrindo o mundo, né? O problema é que, assim, é um bebê que está descobrindo um mundo numa sociedade que já te diz quais são as regras, que te gera ruído, inclusive nesse processo de descoberta,
né, de um corpo diferente, né? Eu fico refletindo muito, a gente na Caos, eu até achei que comentei com você, a gente subverte muitas palavras, né? Acho que faz parte da Caos subverter conceitos, e aí você tem a sociedade falando muito PCD, né? Que foi o nome trabalhado, pessoas com deficiência. E eu já refleti muito sobre esse nome, né? Porque essa palavra deficiência, né? É o não fazer algo, né? O deficiência, quando você olha na etimologia, o e o eficiência é não fazer. Então, é como se você não faz uma coisa. Mas não quer dizer que você não faça outras. Só que a sociedade colocou num lugar, muitas vezes, que coloca como incapacitado completo. Num lugar, às vezes, que... né, eu brinco, eu falo assim, cara, quando a gente inverte o eixo, a sociedade é que está deficiente e não consegue ter estrutura para corpos diferentes, né, para estruturas diferentes, né? No final das contas, qual é a deficiência que a gente está falando? Porque eu acho que a gente, por essência, Fê, a gente é uma sociedade de corpos diferentes e sempre vai ser. Né? Porque cada um tem uma história, uma jornada, nasce de uma forma, vive de outra, acontecem coisas imprevisíveis. Então, assim, no final das contas, em que momento a gente achou que era uma sociedade onde todos os corpos eles são iguais, da mesma cor, do mesmo tamanho, etc. E aí eu fico sempre com essa pergunta. Aqui na Caos, ao invés de PCD, a gente fala que é o PDC, que é a potência das curvas, né? Que são pessoas que fazem curvas nos padrões. Né? Porque no final das contas é isso, quando você fala da questão dos olhos, eu acho muito interessante, né? Porque a gente é uma sociedade que quer ver, né? Gosta de ver com esses olhos aqui para saber que existe, só que a gente tem muitas visões, existem outras formas de enxergar, mas a gente não tem como sociedade um treinamento para perceber que existem outros olhos e visões etéreas e que são tão reais quanto uma visão sólida do que se pega, do tato, né? Então eu fico me perguntando o quanto abre possibilidades dentro de um corpo que se percebe inteiro, ao invés de ser tratado numa sociedade sempre como se estivesse faltando algo para ele existir, porque a sociedade está deficiente naquele lugar. Como é que você vê tudo isso, assim? Porque são pensamentos, assim, uma das coisas que eu tenho conversado muito com os meninos é trazer, né, os movimentos dos arquétipos, porque cada pessoa com a sua história, com a sua bagagem, tem coisas diferentes para ensinar. Eu aprendo muito com você. Todas as vezes que a gente conversa, é sempre uma escola, porque é uma outra vivência, é um outro aprendizado, é um outro corpo e é uma abertura para troca, né? Eu acho que tem esse ponto também que faz com que isso leve a gente para outro lugar. Como é que você vê essa questão, né, da palavra? Essa palavra te incomoda? Esse PCD, pessoas com deficiência? Como é que você vê o PDC, que eu estou falando da potência das curvas? A questão de muda alguma coisa, se perceber como inteiro, né, do que está faltando alguma coisa para existir? Lá no Sara, eu conheci uma pessoa que ele me ajudou muito, né? Ele é cadeirante por 16 anos, foi da seleção brasileira de rugby, ficou 4 anos de cama pós-acidente, teve uma história bem específica. Brigou com as enfermeiras do Sara, foi expulso do Sara, foi reaceito pelo Sara. Ele virou uma vez assim, não, cara, a gente é aleijado, tipo, falou mais de uma vez ali a palavra aleijado, não foi nem perceber, foi aleijado. E aí teve algum outro momento que ele falou de novo. E aí foi a primeira vez que eu escutei alguém falando de mim, cara. Foi bem difícil. Foi bem difícil. PCD não foi. É porque, comparado ao aleijado, o PCD é muito de boa, foi muito de boa. Mas né? Tudo uma questão de perspectiva. Eu até demorei para conhecer o PCD. Caramba, PCD, o que significa mesmo? O meu enfermeiro que falou, cara, pô, pessoa com deficiência, cara, porra. Eu dava vários moles, eu lá no Sara eu falava várias merdas, eu sem querer, putz, ia falar com a mãe de alguém e assim, saía falando abertamente. Então tive que aprender muita coisa também, né? Para não falar e não sair dando bobeira. É difícil. PCD não foi a mais difícil, outras, né, como disse, Aleijado foi a mais difícil entre outras, mas você se acostuma
e eventualmente você vê outras pessoas também na mesma situação ou até pior. Infelizmente, né, a gente tem muito isso, né? Quando você vê que não é o único, você vê até alguém em outra situação, às vezes até pior, você, putz, caramba, porra, né? Não, sem colocar se isso é bom ou ruim, né? Mas acontece, né? Vamos ser sinceros, acontece. Então, lá no SARA é uma enorme vivência. Tem muita criança que já nasce com problema. Isso me marcou muito. A criança para tudo que é lado, muita criança com problema mental, gritando assim. O meu primeiro mês de SARA foi super difícil. Você acha que com o corpo que você tem hoje, você encontrou um outro equilíbrio de movimento? Né? Eu sempre me pergunto isso, né? O quanto muda para um ser humano perceber que o corpo dele inteiro, para entender qual é o eixo de equilíbrio que ele tem, porque o teu eixo é diferente da outra pessoa, que é da outra pessoa. A gente outro dia estava conversando, né? Você falando da questão da coluna, da questão, né, do apoio. Você sente que você encontrou o que você está buscando ainda, um novo eixo de equilíbrio com o corpo que você tem hoje? Ainda não. A gente, como você mesmo falou, né? O hábito mental, ele é muito difícil de largar. Então, quase todas as referências, né? 37 anos de vida, graças a Deus, sentindo o corpo todo inteirão ali. Então, é uma redescoberta. De certa forma, até que me estabilizei rápido, comecei a nadar, a natação ajudou muito, e aí me desestabilizei depois, por causa de um problema de sonda, né? Eu faço sonda para urinar. Esse trato urinário, né, para o cadeirante, especialmente para o tetraplégico, dá bastante trabalho. Mas, assim, me atendo na sua pergunta. No início é difícil, mas depois você se acostuma. E eventualmente comigo o cérebro volta, aí o cara, pô, não, esquece o passado e volta para cá, volta para cá, volta para cá. Então é constantemente também manter o cérebro no hoje, né? Eu fiquei pirando naquele vídeo que você me mandou. Para quem. Depois a gente vai até colocar na descrição, vou colocar o link desse vídeo na descrição para quem quiser assistir. O Fê me mandou um vídeo que era, acho que era do Chris Anderson, né, no TED, entrevistando um biólogo. E. Mas a gente coloca na descrição. E é maravilhoso porque você tem ali, né, qual é a provocação, né, o que o biólogo fala. A gente, né, tem sempre esse lugar de que é o DNA que diz como é que vai ser a estrutura de um corpo, né, e a gente está percebendo que existe uma inteligência coletiva entre as células, que ela acontece através de energia, que ela acontece através de eletricidade, que existe uma comunicação ali complexa para dizer aonde vai ficar a boca, aonde vai ficar o nariz, aonde vai ficar, né, as costas, como é que vai ser a estrutura, né, daquele ser. E aí, a partir do momento que eles, né, percebem que tem uma estrutura, né, energética ali, eles começam a trazer inputs, né, e hackear através da energia, né, como se tivesse, mexe no software para fazer a mudança no hardware do ser que eles estão pesquisando, né, e aí eles fazem pesquisa onde você tem uma minhoca que eles conseguem que a minhoca desenvolva duas cabeças. Eu tô contando para as pessoas porque quem mandou foi o próprio Felipe. Eu tô contando o vídeo que quem mandou foi ele mesmo. E uma coisa me chamou muita atenção, assim, né? Que ele fala, inclusive, dos sapos, assim, Picasso, que na verdade eles descobriram sapos que eles, no momento de nascimento, vinha tudo desorganizado e eles achavam que era um problema e depois eles perceberam que era uma outra forma do corpo, na verdade, se organizar. E eu achei uma sabedoria incrível, porque hoje a gente entende que para a sobrevivência talvez o olho esteja aqui, amanhã, daqui a sei lá quantos anos, talvez o olho aqui atrás vai fazer mais sentido para a sobrevivência. Então, se você sai do caos, se você sai da desorganização e você deixa a sabedoria natural do corpo, você pode ter reconfigurações. E aí eu fiquei muito maravilhada com isso acontecendo em termos, né, de biologia e de estudos. E eu fiquei pensando, e aí queria trazer esse ponto aqui para a mesa, nesse lugar, né? A gente é energia,
né? A gente fala muito sobre isso, a gente tem eletricidade, a gente, né, tem esses lugares. Você é uma pessoa que é um experimentalista de alma desde que eu te conheço, né? E assim, é um cara que hoje você tá com quantas empresas? A gente tá com, putz, umas... Dando dinheiro ou sem dar dinheiro? Sem dar dinheiro, primeiro. Sem dar dinheiro, umas 5 ou 6. E aí, bicho, assim, eu fico pensando, né, nesse processo da gente hackear a nossa energia, hackear o nosso circuito elétrico para trazer novas formas para o corpo. Né? Outro dia eu fiquei brincando com você, eu falei, cara, tu já tomou alguma coisa, um psicoativo para ver? Você é um cara que tem uma empresa, você estuda, por exemplo, cannabis pra caramba, você sabe dizer, você sabe, né, já há um bom tempo, é um especialista do assunto. Porque tem lugares, principalmente quando a gente vai para a natureza, que tem uma sabedoria, né, tem uma ciência ali que pode, na verdade, ser um instrumento para a gente chegar numa outra complexidade de estrutura de corpo, né, e de percepção e, por que não, mudar a própria estrutura física. Como que você vê isso, tanto como uma pessoa que tem uma empresa que comercializa, legalizada, etc., e lida com pessoas que eu não sei se vêm com essa demanda, e como você vê como uma pessoa que também pode utilizar para se hackear, né? Sendo esse experimentalista, tanto de uma ponta quanto na outra. Né? Como é que você vê tudo isso? Eu juntei o vídeo, as suas empresas e trouxe tudo para a mesa para a gente, né, ver essa ciência do corpo, porque o corpo é uma ciência. Quando você fala que você é um bebê, eu fico me perguntando qual a beleza de ser um bebê, de descobrir novos lugares, novos sentidos e uma nova linguagem interna, né? Para quem sabe construir um outro corpo ainda. E a gente vai, né, num processo que eu não falo nem que é evolução, é de revolução mesmo. Como é que você vê tudo isso? Eu acho que no corpo, fisiologicamente, a gente já aprendeu muita coisa, agora na cabeça a gente está engateando. Então, por exemplo, eu fiz uns testes com microdosagem. A minha perna, ela fica simplesmente maluca. Ela começa a se mexer de forma literalmente descontrolada e fica. Então, microdosagem de cogumelo, microdosagem de ayahuasca, microdosagem de LSD, tudo desencadeia a mesma coisa. A perna fica maluca. Eu acho o seguinte também. No meu caso, foi uma coisa física, um corte físico aqui na medula. Mas normalmente na cabeça, quando você experimenta com meditação, experimenta com algumas coisas, né? Acaba que o cérebro encontra novos caminhos ali e cria energia onde não tinha, né? Então, se você pega um eletroencefalograma e mede, quando você toma uma ayahuasca da vida, vai começar a ter atividade no local que não tinha muito. É muito comum isso, até com a maconha. Então, desde 16, 17 anos eu fumo maconha, sempre fui um grande defensor, né? Todo mundo que me conhece sabe. Fiquei sabendo da existência do sistema endocannabinoide no ano de 2021. Então, assim, eu falei, caramba, então, ó, tá vendo por que eu me sinto tão bem? Então, assim, todo vertebrado tem um sistema endocannabinoide, receptores CB1, CB12 esperados no corpo todo, principalmente no cérebro, e os canabinoides é chave e fechadura. Então, o corpo produz. Se você correr bastante, eventualmente você vai mexer com esse sistema endocannabinoide naqueles maratonistas, né, de 2, 3 horas. Eles são os que mais, pelo que eu entendi, né, eles são os que mais estão em contato com isso sem tomar, né, canabinoide. Os canabinoides estão presentes não só na maconha, e a gente também está vendo que a agricultura, né, tá tudo ligado, né? O gado, a gente, a agricultura, pô, quanto tempo? Pô, estamos falando de 12, 13 mil anos ali, todo mundo evoluindo junto. Então a gente acha, né? Vamos separar o CBD, separar o THC. CBD é medicinal, THC não. A galera viaja. Então hoje a gente está vendo que ela já chegou até aqui
com nossa, pô, vários anos de evolução, então ela já evoluiu bem, então não tem que separar nada dela e consumir ela por inteiro. A gente está vendo isso também. Eu ajudei a cofundar uma ONG depois do meu acidente. E foi muito bom, porque hoje eu recebo óleo em casa, recebo a flor, né, via Sedex, e não preciso, né, ficar comprando por aí. Estando andando é 1000 vezes mais fácil, né? Você sai ali, ainda mais no Rio de Janeiro, você sai dessa esquina, opa, vai! Mas aqui, né, na cadeira de rodas em casa, pô, bem mais difícil. Então, também poder receber pelo correio de forma segura. E outra, a gente faz exame, manda para a Unicamp. A gente tem convênio com eles, então eles fazem todo, todos os nossos exames, né? Antes e depois, para ver se teve contaminação e tal. Então a gente sabe exatamente o que tem. Para mim, isso é muito bom. Para muita gente, a gente está com 3.500 associados na ABEC. Putz, hoje em dia, não sei o que seria da minha vida sem a ABEC, não só por causa dessa questão, mas de ter o que fazer, né? De ter o que trabalhar, ocupar meu tempo. Eu dou bastante do meu tempo para essa ONG também. Então, me ajuda muito de várias maneiras, né? É porque, na verdade, né, assim, aquilo que você está falando, eu acho interessante, assim, essa coisa, né? O corpo e a cabeça, como se a cabeça, a gente separou, né? Como se a cabeça não fosse corpo, né? Então, a gente precisa passar por um processo de integração para que não seja a cabeça apenas mandando e o resto obedecendo, para que seja um organismo que tenha a ciência dele integrado, caótico, né? Com vários centros de comando, porque, no final das contas, é uma complexidade que, por mais que se estude e já tenha vários nomes, né? Isso aqui é isso, aquilo outro, a gente continua sendo um mistério, né, cara? A gente estava conversando antes da gente entrar, a forma como cada corpo reage, como cada corpo reage não só a uma relação, a um acidente, a uma doença, a uma exposição do corpo físico. Tem um lugar aí que ele é misterioso, muito no sentido assim, a gente é um algoritmo do mais sofisticado, né? E a gente acha que já está dominado. Eu acho que existe um lugar ali muito... É um perigo, na verdade, a gente achar que está dominado, porque a nossa cabeça separada do resto não vai aguentar, né? Então, eu acho que quando eu escuto você falando assim, cara, eu vejo toda... Você tem gente cuidando de você à disposição o tempo inteiro, você tem um outro lugar e ao mesmo tempo... Você está ressignificando o teu corpo, se ressignificando a tua mente, ressignificando... É um trabalho colossal. Vamos combinar? No início eu fico até pensando em quem não pôde ir para o SARA, né? O SARA fez total diferença, então lá acaba que eles te jogam em vários esportes, te ensinam sobre leis, te ensinam sobre o seu corpo, então eu já me peguei pensando nisso e já até chorei um dia. Cara, quem passa por um acidente e não passa pelo SARA é um baque, quer dizer, é sempre um baque, mas assim, é um baque muito grande. O Sara ajudou muito de várias formas e me preparou sem eu nem perceber. Então, assim, eu falo para todo mundo. Teve uma pessoa aqui do prédio que sofreu um acidente de moto, tá com um problemão na mão, não consegue mexer. Cara, vá pro Sara. Agora você é um deficiente, cara. Desculpa falar assim, vá pro Sara. E você falou essa coisa do choro. Você se permite chorar? Sim, me permito. Eu não me permitia. Eu achava que me permitia antes do acidente, mas eu choro hoje em dia por qualquer coisa, cara. E não é porque eu quero, eu simplesmente choro. Eu simplesmente choro. Então, assim, depois do acidente, eu choro, pô, dá até com filme, cara. Coisa boba me faz chorar. Tipo, não era assim. Ah, não era assim, é ótimo. Porque, assim, uma pergunta, e é porque é você que eu estou perguntando, com uma tranquilidade no coração. Hoje, a tua relação com o teu órgão sexual é outro, né? Com o teu pau é outro. E aí você olha para a sociedade, durante muito tempo, um homem se define muito, né, pelo órgão sexual. Tem uma questão de masculinidade, virilidade, uma construção social ali que está enraizada em cada ser que é, assim,
Como é que foi isso para você? Como era o homem taliba nesse lugar, né, dessa construção do que era masculino, ainda atrelado ao corpo físico? E se estava atrelado, porque às vezes você pode me dizer que nunca foi atrelado também, e como é agora, porque isso é uma quebra muito grande, né, em termos de identidade para qualquer pessoa, né? Como é que você vê essa questão? Deixa eu contar uma analogia que eu li de uma enfermeira, história real. Ela escreveu um livro, ela ficou 23 a 24 anos, quase um quarto de século, quase 25 anos no hospital lá nos Estados Unidos. O trabalho dela era saber de cabeça a ficha de todos os pacientes que estavam num coma específico, que podia acordar a qualquer momento. Então, por que ela tinha que saber de cabeça? Ela era a primeira pessoa a encontrar com a pessoa. Então, quem acordava, que estava ali largado há anos, já chamava aquela enfermeira porque ela sabia de cabeça tudo da vida de todo mundo que estava naquele estado. Aí ela escreveu um livro, né, 25 anos depois de cuidar. Ela falou que assim, a diferença é clara. A mulher acordando, ela abre o olho e já, tá tudo bem com meu filho? Tá tudo bem com os meus? Tá. O que houve comigo? O homem acordando ou olha pro peru ou bota a mão, aí depois pergunta, o que houve? O que houve? Então, assim, a gente está muito conectado de várias formas, cultura muito mais, sem dizer que é bom ou ruim, né? Cultura em tese muito machista. No yoga, eu tive muito contato com não só em tese, né, o lado feminino, mas eu tive umas aulas lá e tiveram umas aulas que me marcaram muito. Pô, isso ser um dia o homem vai ficar sem, né? Pô, o cara, pô, quando tiver com 70 anos, 80 anos, pô, o cara não vai mais conseguir transar, ou pô, vai ficar tentando de vários jeitos, não vai ser a mesma coisa, né? E aí, ele vai se sentir menos homem? Como é que é? Então, assim, por causa do yoga, eu já tinha tido, né, essa porra, um dia, né, não vai ser a mesma coisa, né, caramba. Mas eu era muito conectado, e sou ainda, né, claro. Eu não sinto nada, né, porra, fica duro, eu olho, fica duro, eu não sinto nada, nada, absolutamente nada. Pelo menos fica dura, né, eu lembro, nos 4 primeiros meses, assim que eu cheguei em casa, fui ligar para o meu professor de yoga, uma das primeiras perguntas que ele fez, cara, teu pau fica duro? Eu, fica. Ele, sente alguma coisa? Não. Ele, mas tá ficando duro, já é meio caminho andado. Que bom. Então, é difícil pra caramba essa parte. Eu acho que, graças a Deus, assim, sem saber, o yoga me preparou para muita coisa, inclusive para isso. Então, a gente teve um final de semana para falar só disso, né? Então, assim, eu já me imaginei muito, né? Como seria a minha vida sem. Então, minimamente eu estava preparado ali mentalmente. Você teve muitos professores de alma, né? Eu acho, antes do acidente. E eu fico refletindo, assim, o quanto que a gente, como sociedade, a gente precisa, de fato, aprender a transcender quem a gente baseado em corpo físico, né? Eu acho que as nossas definições sobre o corpo que a gente tem, a forma que a gente tem, então eu sou isso por causa desse corpo, né? O quanto isso, na verdade, limita a nossa potência, sabe, cara? Tem uma pergunta para te fazer. Passa. Com 17 anos, eu me peguei pensando o seguinte, falei, putz, Felipe nasceu de pais extremamente católicos, classe média, Rio de Janeiro, Zona Sul. Acabou. Dá para falar quantos por cento já dá para presumir, né? Meu Deus, sou um produto do meio clássico, caramba. Então, assim, até hoje eu estou na busca, né, de quem eu sou. Imagino que vai ser para sempre. Mas eu me pego pensando nisso, né? Pô, os seus pais, a religião, a, mal bem, o contexto não só geográfico, financeiro e até do ano também, né? Se você nascesse no Tibete no ano de 1890 ali, pô, completa uma van completamente diferente de uma van que nasceu em 1980 no Rio de Janeiro.
Quantos por cento você é produto do meio? Quantos por cento você se redescobriu? Você sabe que isso é uma pergunta maravilhosa, porque, assim, eu nasci numa cidade pequena, de Minas. Eu nem nasci no Rio. E aí, assim, é muito doido, porque você, já na tua mente, você limita o que você pode fazer na sociedade por ter nascido numa cidade pequena, por ter tido os pais que você teve. Você cria limitações de existência. E aí, bicho, eu sempre fui muito curiosa, né? Eu sempre fui muito desbravadora. Eu sempre fui muito quis saber o que tinha do outro lado do espelho, o que tinha do outro lado da rua, o que tinha na outra cidade. Então, eu sinto que a partir do momento que eu começo... eu nasci em Visconde do Rio Branco e eu sempre quis sair de Visconde do Rio Branco. Eu era uma criança que eu ia na banca, pegava os jornais e fazia toda uma programação para quando eu fosse pro Rio visitar a minha família, que eu ia querer ficar lá um mês, entendeu? Bebendo de teatro, de cinema, porque isso não tinha na cidade que eu morava, né? Porque isso também faz uma diferença. Se eu nasci com internet, nasci sem internet, né? Eu nasci sem internet, então era uma outra percepção de tempo. E aí, bicho, eu vou te dizer uma coisa, assim, a questão de viajar, a questão de buscar. Então, assim, eu fui pro Rio, aí fui morar com a minha avó. Eu morei com muitas pessoas diferentes. Eu viajei o mundo todo e toda vez que eu viajava, eu queria estar naquele lugar e todas as vezes eram confrontos, assim, sabe? Eram choques. Eram choques do que eu achava que eu era. Porque o meio me formou. Mas eu te digo uma coisa, depois de, vamos dizer assim, a última década da minha vida, eu vim num processo de aprendizado de desapegar da Vanessa que o meio formou. Mas é muito doido, porque eu acho que eu chego num lugar que o meu mental, a minha forma de perceber hoje, né, eu me sinto livre para ser quem eu sou, independente do meio, só que o meio, ele me trouxe as ferramentas. É como se eu tivesse conseguido pegar as ferramentas hoje, jogar tudo na mesa, embaralhado, falar assim, ok, essa experiência me deu isso, ter trabalhado nessa empresa me deu isso, ter casado me deu isso. Eu não nego nada disso, porque isso é também o que eu sou. Mas eu entrei num processo, Fê, que eu acho que assim... o meio me formou, mas eu hoje também formo o meio. Sabe? Quando você chega numa coexistência de polaridade, que você fala assim, meu irmão, tu quer me formar? Vem que vem, porque esse ser aqui tá desperto, tá consciente e tá querendo mais. Então, eu acho que é por isso que a Caos nasce. A Caos, ela nasce de um lugar de liberdade, ela nasce de um lugar de amor pela humanidade que tem dentro de mim. E a humanidade que tem dentro de mim não é a que tá no livro. É a que eu sinto. E que amanhã pode ser outra coisa, né? Que eu falei pra você, assim, a gente, com esse lugar experimentalista, aonde a gente pode chegar, onde a gente pode mudar, né? O que sente, o que não sente, o que pensa. Bicho, eu chego num lugar, às vezes alguém conta uma piada, eu não entendo a piada. Porque o meu cérebro, eu já fiz tanta dissociação, que lugares, às vezes, que são padrão e que antes eu entenderia, pra mim não significa mais nada. Porque eu quebrei tanto código aqui dentro que eu falo, bicho, olha, desconectei, não tô conseguindo nem entender. E isso que, assim, sem fumar nada, sem tomar nada, eu falo que, assim, é um processo muito puro nesse lugar. E eu acho que eu falei pra você, a Kundalini, ela me ajudou muito nesse processo. São 10 anos de trabalho de... O corpo... Eu falo que eu perdi o controle pro meu corpo. O meu corpo falou assim, quem manda aqui sou eu. Sabe? Então, assim, ou eu aprendi a dançar com o corpo, ou sei lá, talvez não tivesse aqui, porque a gente tem cada esquisitice que aí a gente percebe que depois é linguagem, e depois a gente percebe que depois é ciência, mas a gente tem que atravessar a barreira daquele preconceito do novo, da esquisitice, pra gente entender que a gente tá vivo o tempo inteiro, sabe? Então, se a gente tá vivo o tempo inteiro, a gente pode se reconstruir o tempo inteiro. Me leva na outra pergunta, que naturalmente o assunto chegou no outro. Você tem alguma expectativa de impacto com a Caos? Se sim, qual é a expectativa de impacto? Talvez impacto não seja a melhor palavra, mas expectativa com certeza
eu gostaria de perguntar. Mas impacto também é uma boa palavra, sabe? Quando você pega a teoria do caos e fala do efeito borboleta, né? Que tem aquela frase, uma borboleta no Brasil pode causar um tornado no Texas. A gente hoje está se impactando, sabe? Eu olho para caos, cada encontro é tão rico. Eu acho que existe um lugar que eu quero me transformar cada vez mais no encontro com cada universo. Porque eu decidi estar viva e eu quero viver a potência que eu sou. E, bicho, toda vez que eu vejo alguém buscando a potência que é, isso me dá um tesão de vida. Que se eu falasse pra você, a expectativa e o impacto é que outras potências, sabe, se revelem. Eu costumo dizer assim, eu não sei o que você vai fazer na Caos, mas eu tô curiosa pra descobrir, porque todos nós somos criadores, sabe? Pô, bicho, você já chegou ajudando com o site, já chegou falando de outras formas de fazer o site. Eu falei, cara, tá vendo? Eu nunca tinha pensado nisso. E já pegou a dinâmica da causa e falou, cara, e se? Então, somos criadores, sabe? Então, eu acho que eu sou uma rebelde. E a Caos, eu acho que ela é um movimento de despertar a potência que nós somos, indivíduo, coletivo, pra gente, na verdade, se empoderar da gente mesmo. E se for uma pessoa, Fê, vai ser maneiro. Se for 10, cara, vai ser, pô, irado. Se for 100, meu Deus do céu, vou estar rolando na grama de felicidade. E aí, eu não sei até onde a gente vai chegar, mas eu sinto que cada coração que bate com coração, brilho no olho, sabe? E amor, né? É um projeto de amor. A causa eu acho que a causa é a minha entrega de amor pra vida, sabia? Eu acho que é um pouco sobre isso. E assim, a gente tá no final da conversa e eu falei assim, gente, eu podia conversar com ele horas e horas e horas. E antes de encerrar, eu queria perguntar um negócio pra você que eu fiquei pensando. Eu falei, cara, as pessoas, elas têm uma dificuldade muito, né, às vezes, a Caos fala sobre a falta de controle, né? E assim, o acidente que aconteceu com você, Fê, poderia acontecer com qualquer um. Eu tenho a sensação que toda pessoa que te encontra toma um susto de que isso aconteceu, porque ninguém poderia prever, ninguém consegue prever, e de repente aconteceu, e a pessoa toma um susto, e cada vez que uma pessoa nova descobre o que aconteceu com você, é um novo susto. Mas isso diz muito sobre elas, né? Eu reflito muito sobre isso. O quanto, na verdade, falei, o Fê se tornou um símbolo da falta de controle da sociedade, do acaso, e o quanto você, no imaginário dos amigos, da família e de qualquer pessoa que te conheça, você já mexe, já causa uma mudança, às vezes que você não vê simplesmente porque você existe. Porque algo aconteceu completamente fora do seu controle e além de você apresentar para uma pessoa que falou, você acha que o controle existe? Olha só, meu amor, como é que é? Estamos, né? Você não controla nada, eu sou uma prova disso. Mas ao mesmo tempo você olha e fala, e eu também sou uma prova de que existem outros movimentos a serem descobertos com outros corpos diferentes. Tu tem noção que você mexe com esse imaginário? Porque com essa pergunta eu queria fechar essa conversa hoje. Acho que não tenho tanta noção. Algumas poucas pessoas vêm falar comigo sobre isso. Eu sinto que muita gente, não sei se outra vergonha, não sabe se pode falar porque a terapia está em dias, não sei. Ou, assim, os amigos mais próximos falam, cara, eu parei de falar que eu tô ruim disso contigo, porque eu fico até com vergonha de reclamar alguma coisa minha contigo, porque quando eu vou reclamar, eu falo, opa, peraí, caramba, vou falar. Então, assim, eu só percebi quando um amigo meu muito próximo falou isso, aí eu, caramba, nunca tinha nem pensado nisso. Não é uma coisa que passa pela minha cabeça. Eu gostaria de finalizar também falando isso, né? O clique que a chave, mudança de chave para, cara, ficar bem mentalmente foi, cara, ainda dá para ter prazer. Ainda dá para ter prazer. Quando eu cheguei a essa conclusão, demorou mais de um ano, né, depois do acidente, foi a mudança de chave, foi quando eu comecei a sair de um estado ali meio down para ficar mais, para voltar ao que era antes. Eu falo muito isso, né? Cara, você tem prazer com o que você está trabalhando? Cara, as pessoas
Eu acho assim, se tiver prazer, né, busca. Eu acho que tudo melhora, né? Se você está fazendo uma coisa com muito prazer, ela acaba, né? Fica, você faz melhor, você se sente mais leve. Então, até trabalho, né? Lá no Encontrou, a gente trabalhava. Eu não trabalhava, cara. Eu ia lá, sei lá o que que eu fazia. Porra, mas não era trabalhar. Porra. Então, assim, prazer, né? Vamos ter prazer. Prazer caos. Prazer caos, não é não? Porque, bicho, essa conversa foi um prazer. Que assim, eu sinto você aqui do meu lado, assim, a gente transcende, bicho, e eu acho que a gente tem que acreditar nisso cada vez mais e mais para ver até onde a gente consegue ir e se divertir e ter prazeres em outras camadas, porque de fato a vida é para ser prazerosa cada vez mais. E assim, te agradeço. Ainda vamos dar esse abraço ao vivo, mas enquanto isso, assim, eu me sinto muito abraçada pelo amor, pela generosidade que tem, assim, é um homem de uma generosidade, uau. E eu fico muito feliz de ter você na minha vida. Prazer, caos. Eu que te agradeço. Muito. Desde cara, já, desde lá da Encontrou, eu tava começando a estagiário, eu olhei esse professor, caramba, já achei você mega inteligente, putz. Então foi amizade ali de prima, de primeira, eu te admiro muito. Eu sempre te admirei muito, desde a M4. Prazer é meu ter vindo. Podem me convidar sempre que for, sempre que acharem, né, necessário ou sentirem falta. E vamos que vamos. E não, e a gente vai fazer muita coisa junto na Caos. Tem muitos voos aí, meu amigo. E você que assistiu a gente aqui, voou com a gente nessa nave. É um prazer ter vocês aqui também nessa conversa. E que continue voando com a gente. Esse aí é só mais um pit stop. Só que o nosso pit stop é na nuvem, é no meio do mar. É sempre aquela ilha que tá flutuando, sabe? Que a gente vai tomar um drink e curtir o pôr do sol. Então a gente se vê. Até a próxima. Até a próxima, querida. Saudades mil.